Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Olá, abençoados, paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista, com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, voltando agora com a quinta parte. Vamos fazer aí a sexta parte, a parte 6, para nós entender mais essa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Na última parte eu vou estar mostrando na Bíblia todos os espíritos, aí 80% que Deus escolheu, porque nós já existia como espíritos, antes da fundação deste mundo, antes da fundação do mundo. Isso é muito maravilhoso. Peço a vocês, queridos irmãos, que não perca tempo. Inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. O YouTube entenderá e mandará as notificações para vocês estar aprendendo e passando esse conhecimento da graça. O nosso objetivo aqui é espalhar esse evangelho da graça de Deus e dizer que tudo já está feito, tudo já está consumado. Isso é maravilhoso. Então hoje, como eu falei no outro vídeo, que eu ia ler o versículo 10, mas eu vou ler o capítulo 20 até o versículo 10. Já começando lendo, para nós entender que realmente quem foi eliminado. A palavra eliminado do mundo velho, falando assim, do mundo da antiga aliança. Na antiga aliança, quem foi eliminada foi algo que Adão criou. Ele criou um algo e aparece na cópia aqui de João Ferreira de Almeida como um espírito. Respeito os irmãos evangélicos, porque o latim dá para nós entender o sistema religioso. Não está errado 100%, porque mostra que é um ser espiritual e que esse ser estava atuando na velha aliança. Lá no capítulo 19, que Deus dá a lei a Moisés, faz justiça a Moisés, aquela lei física mesmo, literal, escreve em pedras. Ali, a partir dali, aquele povo começou a ter medo da morte. E a morte é espiritual, a morte espiritual, não é a morte biológica. Nós estamos falando aqui da morte espiritual, daquela morte que separou, todos os homens de Deus, morreu eternamente. Quando o Espírito de Deus sai do corpo de Adão, ele passa a morrer espiritualmente. Ele vive agora sozinho, na solidão. Ele passa também agora a ser alma vivente. Alma vivente, e esta alma vivente, ela tinha que ser sentenciada. E apareceu aqui, e esta alma vivente, falando assim, é essa mesma cria um acusador, um espírito ao contrário, um espírito de acusação, que passa a ser contra Deus. E é o homem, é do homem, não é um anjo invisível que se rebeleia lá no céu. É que o próprio Adão, ele trouxe uma abominação, ele criou o espírito, e esse espírito ficou contra o Criador. Os irmãos entendem? E este espírito foi destruído. Capítulo de número 20, olha o que diz. E vi descer do céu um anjo, vírgula, que tinha a chave do abismo, vírgula, uma grande cadeia na sua mão, ponto final. Eu expliquei a vocês que aqui é o próprio Jesus de Nazaré. Anjo, palavra anjo, tem vários significados, como a palavra mundo. Tem anjos angelicais, tinham anjos sem alma, lá na antiga aliança.
Tinha anjos sem alma naquela antiga aliança, no velho pacto, e tinha anjos, corpo e alma. Os irmãos entendem? Então, anjos invisíveis. Os irmãos entendem? Anjos invisíveis. Nós entendemos quando Senaqueribe, aquele rei perverso, desafiou o rei da Síria, desafiou o Deus de Israel, o Deus vivo. E ele abriu a bocona e disse: nenhum Deus livrou vocês, nenhum Deus que existe aqui nas proximidades, livrou eles, livrou as nações das minhas mãos. Imagine esse seu Deus aí de Israel, ele blasfemou. Ali estava o espírito criado pelo Adão, a soberba. A soberba estava ali na vida de Senaqueribe, o rei da Síria. E ele disse: esse Deus também não vai livrar. Não vai livrar. E aí Deus ouve a oração de Ezequias, ouve a oração de Ezequias, e ele escreve uma carta em pergaminho, e o profeta Isaías diz para ele, profetiza e diz: olha, não se preocupe não, porque Deus vai dar o livramento. Ele desafiou, aquilo ali foi o espírito de Senaqueribe, meus irmãos. O espírito de Senaqueribe era o próprio espírito que Adão criou, porque Adão era pai de Senaqueribe, era da sua descendência. E aí mostra o anjo Miguel, que ele vem e mata 185 mil soldados assírios com a espada. Então aí mostra a nós que é anjo invisível. Então ali era um anjo invisível. Agora, este anjo que está na visão de João na ilha de Pátimo é um anjo com alma, corpo, e o próprio Deus ali. Ali era Jesus de Nazaré, o próprio Espírito de Deus estava naquele corpo, naquela alma. Então, a palavra anjo, sempre eu falo, nunca se refere a um anjo espiritual. Nunca se refere a um anjo espiritual. Os irmãos entendem? Então, vamos lá. Ele tinha uma cadeia na mão. Cadeia aqui é figura de linguagem, que significava, falei no outro vídeo, figura de linguagem, correntes. Um espírito não pode ter correntes física, né? Cadeias. Mas estava falando de poder e autoridade. Só ele tinha. Ele veio, se revestiu de carne e sangue. Essa é a série. Espírito se revestiu de carne e sangue. E o próprio Deus estava 100% naquela alma, naquele corpo ali. Ele se reveste de carne e sangue para derramar a alma, derramar o sangue pelos escolhidos, porque lá estava a eleição. Hoje não existe mais eleição. Após o ano 70 depois de Cristo, não existe mais eleição. Ele prendeu quem? Ele prendeu o dragão. Dragão, eu falei, isso tem referência a descendentes, dragão, descendentes. Aí fala, a antiga serpente, se refere a Adão, o homem velho, o homem que morreu espiritualmente, a antiga serpente. A serpente aqui foi usada figura de linguagem pelo autor, eu creio que foi Moisés, mas essa serpente, meus queridos irmãos, na minha concepção aqui, na minha opinião, nunca existiu. Essa serpente ela foi usada como metafórica para simbolizar aquilo que Adão criou. E diz que é o diabo. Diabo, nós sabemos, diabolos é grego. Diabolos é no grego aquele que acusa, o acusador. Diabolos, personalizar o adjetivo. Satanás, obstáculo, adversário. Então nós temos outro adjetivo aqui. A antiga serpente, o diabo e Satanás. Olha só, a antiga serpente, o diabo e Satanás é adjetivos. E o dragão é dado como o dragão vermelho do Apocalipse capítulo 12, que está mostrando uma descendência
que estava perseguindo a mulher. A mulher estava sendo perseguida, o verdadeiro povo de Deus, Apocalipse capítulo 12, o verdadeiro povo de Deus da velha aliança, o verdadeiro povo de Deus da nova aliança seria perseguido por este dragão, que fazia-se referência aos descendentes sem espírito, ímpios, almas somente vivente, corpo e alma, que Deus não deu entendimento para eles. Deus não entrava neles, nem saía, mas os eleitos, Deus entrava e saía, e dava entendimento na sua mente, na sua alma vivente. Por isso que é usado aqui na visão de João, na ilha de Patmos, dragão, antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, é adjetivos. Versículo 3, e lançou no abismo. O abismo, já falei, queridos irmãos, o abismo aqui da Bíblia não é o abismo da instituição NASA, aquele espaço sideral, aquela escuridão, né? Aquele monte de estrelas lá, aquelas estrelas criadas por CGI. Não. Está falando um abismo, aquilo que ficou no passado, ficou atrás. Ele está vendo a visão daquilo que ficou lá atrás. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 19 diz: escreve as coisas que você tem visto passado, as coisas que era presente, as coisas que hão de acontecer. Ia acontecer lá em Jerusalém, lá na verdadeira Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. E lançou no abismo. E ali, encerrou, colocou um ponto final, vírgula, e pôs o selo sobre ele, vírgula, para que não mais engane as nações, vírgula, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, durante a história do Antigo Pacto, teve um momento que esse dragão é o próprio dragão do Apocalipse capítulo 12, é os descendentes ímpios mesmo, meus queridos irmãos, não tem como refutar isso. Teve um momento no Antigo Pacto que o dragão, que é a antiga serpente, que o diabo e Satanás, eles se tornaram frágeis, eles pararam de operar, falando assim, de como é que fala, de estar na sua maior força, 100% ali operando. Então teve um momento na história que esse dragão, que nós sabemos, que eu já falei na série do Apocalipse, que eram os descendentes ímpios que não tinham o Espírito de Deus, Deus não entrava neles, eram ímpios mesmo, homens perversos, maus, eles não tinham entendimento do Espírito de Deus, Deus não estava dentro desses corpos, dentro dessas almas. Então, eles eram pior, eu falando assim, eles eram pior do que os animais do campo que Deus trouxe Adão, para Adão dar nome, porque almas foi feito pela palavra de Deus, Deus criou eles, foi feito pela palavra da fé, os animais do campo, eles eram pior do que esses animais, porque estas almas só caía para a maldade. Os irmãos entendem? Então, diabo, Satanás, antiga serpente, dragão, é os mesmos. E ele diz, versículo 13, que ele lançou no abismo e cerrou, né? Para que não enganasse mais aquelas nações. Fala a palavra nações aqui, português, Brasil, João Ferreira de Almeida colocou nações, mas é as gerações, aquelas gerações que vieram, que foi e veio. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra ela permanece para sempre. Então, eram aquelas gerações que vinham, que acabava, que chegava outra e vinha. Então, essas gerações estavam sendo enganadas por este espírito com E minúsculo, espírito com E minúsculo, que Adão criou. E minúsculo, não o E maiúsculo. Isso aqui João Ferreira de Almeida colocou, a Sociedade Bíblica Brasileira colocou para nós entender aqui o português Brasil. Até que os 1000 anos se acabassem. Quer dizer, no momento da história ele foi preso. Um número relativo, já falei, não é um número humano nosso aqui, de 1, 2, 100, 200,
É um período de tempo, 1000 anos, né? Como milênio, como é ensinado na teologia futurista, milênio, né? Os milenistas, o pós-milenista, a milenista. Não, isso não existe. Isso aqui é figura de linguagem, número simbólico. Davi disse, mas eu prefiro estar na casa de Deus um dia do que 1000 anos fora dela. Isso estava mostrando números relativos, estava mostrando o tempo espiritual. O tempo de Deus não é um número nosso. Então, quando ele morre no madeiro, ele torna esse poder que estava operando no antigo pacto, se torna inoperante. Para quê? Para que ele julgasse, para que ele já preparasse a sentença sobre o mundo velho, sobre Jerusalém. Olha o que diz o versículo 4. Aí fala assim ainda, ó. Vamos voltar ao versículo 3. E lançou-se no abismo, depois levar o 4, chegamos ao 4. E lançou no abismo, e ali cerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Depois importa que seja solto por um tempo. Esse tempo eu já ensinei também lá na série do Apocalipse. Vamos entender qual foi esse tempo que ele foi solto. Vamos lá. E vi tronos, ó, versículo 4, e vi tronos, assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. Olha só. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua, de Jesus, vírgula, e pela palavra de Deus, vírgula, que não adoraram a besta, vírgula, nem a sua imagem, vírgula, nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui ele está falando, ele está mostrando a visão. Ele está continuamente falando de alma. As almas estavam lá, as almas existiam. A Bíblia está falando de alma. E estas almas que ele viu, foi as almas que foi salva. Os irmãos entendem? Esse papiro da graça, essa pérola da graça. Ele está dizendo que viu o trono. Deus já estava preparando para trazer o julgamento, o juízo sobre as almas. Ele está dizendo que ele viu tronos. E foi-lhe dado o poder para julgar, e viu que as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Essa palavra alma aqui, João Ferreira de Almeida deixou nós numa dificuldade. Mas a gente vai lendo, vai se aprofundando, a gente vai entendendo, entender um pouco. Ali tem a Bíblia de Jerusalém, que a gente sempre gosta de ler. Não é a Jerusalém falsa, de 1948. Tem a Bíblia de Jerusalém. E a gente vai vendo que João Ferreira de Almeida, ele traduziu isso para o português do Brasil, deixa a gente um pouco com dificuldade. Mas quando essa palavra aparece aqui, que ele viu as almas daqueles que foram degolados, olha como isso é impressionante. Isso aparece lá na Bíblia, nos codex, na cópia das cópias. A Bíblia que está mais próxima do original, que ficou mais próximo do original, é sangue, é o sangue. Aqui ele está vendo João, ele está falando de sangue. Ele está dizendo que viu o sangue. Vem aqui, meus irmãos, comigo. Essa é a série Espíritos revestidos de carne e sangue. Ele fala que viu o sangue. Olha só o versículo número 4. E vi tronos, assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas. Pode marcar aí sangue. E vi o sangue daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aqueles que acreditaram nele, que creram nele, que era o Messias, esses sofreram perseguição, entraram em tribulação. Ele diz, vírgula, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que não adoraram o intuito falando, não adoraram o Térion, não adoraram o Império Romano, não adoraram os Cáser, o César, não se misturaram com a dinastia Augusta, com a dinastia Flaviana, não se misturaram com o poloteísmo, porque Roma de então era poloteísta, tinha muitos deuses. Os César, os Cáser, falando assim, eles eram adorados como Deus, recebiam adoração como Deus. A palavra Therion
é besta, um animal raivoso, um animal feroz. E este animal feroz, ele subiu do mar. Foi os gentios, homens ferozes, e foi colocado como animais aqui na cópia de João Ferreira de Almeida. Isso é interessante. E pela palavra de Deus que não adoraram a besta. Está vendo que Roma requeria adoração daqueles da cidade, das nações, falando assim, que estavam ali próximas, das cidades que estavam ali próximas. Eles queriam adorações. Mas estes permaneceram fiel até o fim. Olha, que diz aqui: e pela palavra de Deus que não adoraram a besta, não adoraram nem a sua imagem. A imagem aqui era moeda romana. Aqui a imagem da besta era a moeda romana. Já falei isso, está lá no plano, você pode estar assistindo. Aí a série do Apocalipse agora está revelado o mistério. E pela palavra de Deus que não adoraram a besta, nem em sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Não receberam o que é a marca de Roma, a marca da moeda. Não se corromperam, né, com os tributos. A gente vê isso acontecer lá no templo, Jesus expulsando os cambistas e a Ruxa de Nazaré. Porque eles estavam ali se corrompendo com a moeda de Roma. Este era o sinal que foi dado aos filhos da perdição. Eles aceitaram esse sinal. Os filhos da perdição aceitaram. Eles aceitaram, se corromperam com Roma. Mas os filhos de Deus, os filhos, os escolhidos que estavam lá, eleição, estes foram degolados. E João viu o sangue deles derramado. E essas vidas que foi derramada, que era sangue, Deus ia trazer o julgamento sobre esses ímpios. É isso que o João está vendo na visão. Olha só que coisa maravilhosa. Nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Foi o período que aconteceu a morte de Yahushua. Esse período de 1000 anos, simbólico, não literal, foi o momento lá de Hebreus, que a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, Hebreus 2, versículo 14. Foi lá o momento que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ali, desde Êxodo 19, deixando aquele mundo antediluviano, desde Êxodo 19, que foi dada a lei ao povo hebreu, ali estava o espírito operante de Adão, o espírito da morte, falando assim, espírito com E minúsculo, espírito da morte. Ali estava a alma vivente, criando, querendo ser Deus, querendo se aparecer, ser Deus com a sua soberba. A gente vê isso na vida de Nabucodonosor, a gente vê isso na vida de muitos reis de Israel. Ali estava na vida de Saul, na vida de Salomão, até o próprio Salomão, que Deus entrava e saía dele, ele se corrompeu, porque ali estava o espírito do seu pai Adão, que ele criou, estava na sua alma, no seu corpo também. Os irmãos entendem, vai entender nessa série que espíritos revestidos de carne e sangue. Versículo 5. Mas os outros mortos, eu quero que você preste bem atenção, mas os outros mortos não reviveram. Mortos em quem? A palavra aqui na visão João Ferreira de Almeida, que ele traduziu, na visão João, na ilha de Patmos, mortos em Adão. Essa palavra não é mortos biologicamente, meus irmãos, mortos em Adão, olha só, mortos espiritualmente. Esse é o assunto que Deus está revelando a ele, Jesus de Nazaré está revelando a ele. O Cristo, falando assim, o Cristo ressuscitado está revelando a ele na ilha de Patmos. Vamos lá. Mas os outros mortos não reviveram. Vírgula, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição.
Aqui está falando dos espíritos eleitos. Aqui chegou aqui o momento mais maravilhoso da série, Espírito revestido de carne e sangue. Esse é o momento que os espíritos eleitos, o espírito de Abraão, de Isaac, de Jacó, o espírito antes da lei, estava Enoque, né, que eles não foi considerado pecador por causa da lei, porque a lei não estava no mundo. Lá estava os espíritos que Deus deu entendimento, a descendência da mulher, Deus entrava e saía deles. Esses espíritos estavam mortos espiritualmente em Adão, na morte espiritual, porque a morte espiritual, a segunda morte espiritual, ela estava lá no velho pacto. Os irmãos entendem? Ela estava, passado, estava. E ele diz que ele viu, ele fala que, mas os outros mortos, os que morreram em Adão, é isso que ele está dizendo, aqueles que morreram espiritualmente em Adão, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ele está falando agora que 1000 anos é esse? Foi o período que Satanás, foi o período que o dragão, que a antiga serpente, que Satanás, que o diabo foi solto da sua prisão. Foi quando isso, Fernando? Olha que coisa maravilhosa. Isso aconteceu quando? Esse período que ele foi solto, depois que Yahushua morreu, desceu, levou palavra, levou o nome de anjo na cópia de João Ferreira de Almeida, prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, revestiu de carne e sangue. E morreu pelos hebreus, derramou seu sangue pelos hebreus. Aqueles mortos da velha aliança, eles não reviveram até que os 1000 anos acabassem. E ele diz, esta é a primeira ressurreição. A ressurreição em quem? A ressurreição do corpo que ele está falando, físico. Está falando da ressurreição de Mateus, capítulo 27, que muitos corpos dos santos ressuscitou e foram em direção a Jerusalém? Não. Ele está falando a ressurreição dos mortos, não dos corpos físicos, das almas, dos corpos, não. Mortos, é Daniel, capítulo 12. Eu quero que os irmãos, vamos lá em Daniel, capítulo 12, porque a gente vai falando, aí as pessoas, os irmãos perguntam assim, mas o irmão Fernando está falando, mas ele não está mostrando nenhum capítulo para nós. Ele está interpretando, ele está forçando a interpretação. Não, meus queridos irmãos, ressurreição dos mortos foi profetizada pelo profeta Daniel. Olha só, Daniel, esta foi a ressurreição escatológica, não foi a ressurreição que aconteceu, a pré-ressurreição dos corpos ali da alma. Aqueles corpos, aquelas almas ressuscitaram de novo para mostrar que Yahushua, no último dia deles, o último dia dos hebreus, queridos irmãos evangélicos, não o último dia do final do mundo mundial, mas os últimos dias dos hebreus, a última era dos hebreus, eles iam ressuscitar na morte de Adão. Olha só, Daniel capítulo 12 diz assim, naquele dia, olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, Israel, está falando de Israel, e haverá um tempo de angústia. Olha, esse tempo de angústia, vírgula, é o tempo que eu vou estar falando. É o tempo que Satanás foi solto. Os irmãos já entenderam, já pegaram com a mente iluminada esse período que ele foi solto, foi preso lá no madeiro, Hebreus 2,14. Quando Yahushua morre, ele aniquila aquele que tinha o império da morte. Tinha o império da morte, aquele que tinha o império da morte, quem era? O pecado, o ser que Adão criou. Por isso fala diabo, ele criou o pecado, criou o espírito opositor. Ele, quando morre no madeiro, derrama o seu sangue, a sua alma, pelas almas escolhidas, salvas, antes da fundação do mundo, almas que tinham entendimento. Ele salva os hebreus. E naquela morte, estava mostrando
que ele agora se revestiu de carne e sangue para prender aquele espírito acusador, aquele espírito adversário, aquele espírito que era um obstáculo, aquele espírito que Adão criou. É isto que nós estamos aprendendo aqui na série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. E fala que o anjo Miguel se levantará naquele dia a favor do teu povo e haverá um tempo de angústia. Houve, foi contra Satanás, o dragão, foi solto o diabo, Satanás, a antiga serpente. Olha só, como nunca houve. Olha aqui, o Salvador disse, meus queridos irmãos, Mateus 24. Ele disse, Mateus capítulo 24. Este foi o momento da grande tribulação. Foi o momento dos ímpios, que não tinha o Espírito de Deus. Eles tornaram novamente o dragão com a sua descendência, o diabo, o acusador, Satanás, o obstáculo, e a antiga serpente, Adão, que criou o Espírito, eles tornaram de volta, reviveram com seu poder 100%, mas reviveram para ser destruídos para sempre. Porque esse dragão do Apocalipse 12, esse dragão do Apocalipse 20, na nova aliança, no novo céu, na nova terra, esse dragão, esse diabo, essa antiga serpente, esse Satanás, esse corpo, essa alma, esses ímpios não podem estar dentro da nova aliança. E não estão, pregadores da graça. Vocês que insistem em dizer, desculpa aqui, não quero trazer confronto doutrinário em graça, mas vocês que pregam, ensinam, esse ensino equivocado, insistem, não mudam, persistem no equívoco em dizer que existem os filhos ainda da perdição, vocês estão equivocados. Não existe mais filhos da perdição. Hoje existe o corpo humano e existe dentro desse corpo humano o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Yahweh, é corpo e o Espírito de Deus. Por quê, Fernando? Porque a segunda morte espiritual, o diabo, o dragão, Satanás, a antiga serpente foram destruídos. Você entende, irmãos de graça? Não podemos se colocar no lugar de Deus, dizer não. Mas o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ele estava falando no antigo pacto, quando a morte estava lá ainda, quando o dragão estava lá ainda, quando o diabo estava lá ainda, quando Satanás estava lá ainda. Ele estava falando lá. Estava falando daqueles que não recebiam o Espírito de Deus porque era alma somente vivente. Não receberam o entendimento de Deus. Então eles eram ímpios e ímpios. E nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Livrou os escolhidos ou não livrou? Livrou. A tribulação foi o momento que Yahushua disse, meus irmãos. E Daniel profetizou outrora, muito tempo atrás, que haveria um tempo de angústia tão grande naqueles dias, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo. Miguel, olha, aquele que foi achado escrito no livro. Alá, olha, livro, está falando de eleição, de escolha. Lá estava a eleição, sim. Versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha, mortos em Adão, ressuscitarão. Mas ele está falando de ressurreição do corpo? Não. Ressuscitarão no Espírito de Deus, meus irmãos. É um equívoco grande das religiões. Muitos do que dormem no Sheol, no Sheena, né? Na sepultura, ressuscitarão. Que coisa! Isso aqui é muito maravilhoso, meus queridos irmãos. Ele diz ainda, uns para a vida eterna. O que era a vida eterna?
Vida eterna é estar com Deus para sempre. E aí ele fala, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quando ele diz outros para vergonha e desprezo eterno, não é pastores, presidentes, religião, mitologia grega, romana. Não é esse inferno espiritual que vocês criaram. Porque aqui estes homens não tinham o Espírito de Deus. Está falando de segunda morte sem Deus, de condenação eterna. Não é que vai ficar queimando com o capeta lá, com Satanás. Não. Eles não ressuscitaram. Os espíritos deles não ressuscitaram. Os ímpios, eles deixaram de existir. Eles deixaram quando o juízo caiu no ano 70 depois de Cristo. Os ímpios deixaram de existir. Eles não existem mais. Ponto final. Eles não ressuscitaram. Viveram aqui na terra com sua alma, com seu corpo. Não tiveram entendimento de Deus. E chegou o dia do juízo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que o juízo começaria pela casa de Deus, e começou e aconteceu. Hebreus 9, 27, 28. Está ordenado para que o homem morra uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Ele apareceu uma vez, tirou pecados dos eleitos, de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, para aqueles que aguardam para a salvação. Os eleitos que estavam ressuscitados já em vida. Foram ressuscitados em vida. Versículo 3. Os que forem sábios, pois eles resplandecerão como um fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça como estrela, sempre eternamente. Olha, está falando dos espíritos eleitos. Está falando de eleição. Está falando de eleição. Depois vou fazer uma leitura aqui depois do versículo 4, porque aqui é muito polêmico. Ele diz, não, é porque a tecnologia está avançada no século XXI. Não, mas vamos ler depois, isso é outro assunto. Então, nós aqui, meus queridos irmãos, já entendemos que mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele diz, bem-aventurado é o santo, é o perfeito, é o separado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem eram estes? Eram aqueles que estavam vivos no tempo que o Salvador veio, aqui na terra. Eles estavam vivos, os apóstolos, aqueles que creram no Messias, acreditaram que eram escolhidas, suas almas eram escolhidas, as suas almas foram salvas da grande tribulação que caiu sobre Jerusalém. Quando ele falava, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aí você fala, Fernando, mas ele está falando do quê, Fernando? Salvo do quê? Salvo do quê? Salvo da grande tribulação. Da grande tribulação que caiu. Ele diz que estes mortos não reviveram até que acabassem o quê? Acabassem aquele período de tribulação. E quando acabasse aquele período de tribulação, do ano 67 até o ano 66, ali, 6 meses, que foi 3 anos e meio, até o ano 70, 3 anos e meio de tribulação, quando acabasse essa tribulação, Jerusalém fosse destruída, o templo caísse, os sacerdotes fossem queimados vivos, a besta, está falando ali que o Império Romano também seria destruído, mais tarde foi destruído, no ano 476, o falso profeta, a besta, que foram os fariseus, os escribas, fossem destruídos, a besta e o falso profeta lá, eles iam ressuscitar nessa destruição. E quando essa destruição acontecesse e aconteceu, esses espíritos iam ser reivindicados para Deus. Deus ia levar esses espíritos para ele para sempre, não corpos.
Porque a ressurreição da Bíblia é do Espírito. Aqueles que acreditaram quando estava vivo nele, que o Espírito entrava neles, Abraão, Isaac, Jacó, todas aquelas gerações, aqueles espíritos estavam lá no túmulo, no Sheol, no inferno, na sepultura. João Ferreira de Almeida, inferno, estava lá aguardando o juízo de Deus, porque a segunda morte estava lá. A separação de Deus estava lá. Mas olha o versículo de número 6, como isso é maravilhoso. Eu creio que os irmãos estão entendendo essa iluminação. Ele diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, vírgula. Ele está falando agora com quem? Eu falei que ele está falando com os mortos que morreram lá no passado, gerações, que eles iam ser reivindicados. Mas ele está dizendo: bem-aventurado, na visão, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque estes, a segunda morte não terá poder. Poder, como que ela tinha poder, Fernando? Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15, Hebreus 2, 14 e 15. Volta lá, 40 minutos, volta lá, meus irmãos. Olha qual era o poder que tinha essa morte espiritual. A morte que Adão trouxe, a separação que Adão trouxe a todos os homens lá no antigo pacto, na velha aliança. Olha só. Olha o que diz isso aqui, meus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos voltar lá para o 20 depois do Apocalipse. Acompanha comigo, a pérola da graça. Esse papiro tão maravilhoso. Olha. Versículo 15. E livrasse. Versículo 15. Hebreus 2, versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, eles estavam com medo da morte. Qual morte que eles tinham medo? Essa aqui, biológica? Que morremos? Não. Eles tinham medo da separação eterna. Eles tinham medo da condenação eterna. Eles tinham medo do juízo de Deus, João Ferreira de Almeida. Eles tinham medo da condenação eterna, do espírito não retornar, de sair do túmulo. Eles tinham medo da morte desse espírito criado pelo Adão. Ele disse que livrou. Ele revestiu de carne e sangue para livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a sua vida. Agora vida física, de vida, está falando vida biológica, vida física, alma vivente. Era corpo e alma vivente. Vida. Sujeitos à servidão. Estavam vivendo nas suas almas, nos seus corpos, porque estava sem Deus lá no mundo, estavam sem Deus, separados de Deus. E quando morresse, eles tinham medo de ficar eternamente longe, eternamente de Deus. Então, do juízo, falando assim, eles sabiam, meus queridos irmãos, que Deus ia trazer um julgamento sobre aquilo que aconteceu lá no paraíso. Eles sabiam que Deus ia fazer coisas novas. Eles sabiam que Deus ia trazer um novo céu, uma nova terra. Ia fazer uma nova aliança. Que coisa! E eles ficaram vivos, servindo quem? Vivos debaixo dessa morte espiritual e servindo a lei. Ele livrou os hebreus lá, livrou os hebreus, não nós agora. Nós já nascemos, falando assim, livres de segunda morte, porque não tem mais segunda morte. E ele diz que bem-aventurado, alegre, feliz, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Estes foram quem, Fernando? Estes foram aquela grande multidão do Apocalipse capítulo 7. Estes foram quem, Fernando? Multidão de salvos, aqueles que estavam vivos lá no seu corpo, na sua alma, e recebia Deus, e eles passaram pela grande tribulação. Estes foram quem? Mateus capítulo 24, versículo 24. Se não fosse abreviado aqueles dias, se não fosse pelos escolhidos, pelas almas escolhidas, aqueles dias não seriam abreviados. Está falando deles, é deles que reinaram em vida. Eles
passa. Como isso, Fernando? Porque sobre estes que estavam vivos, que passaram, que viram Jerusalém cair, que viram a nova aliança chegar, que viram o novo céu chegar, estes que viram Jerusalém cair, os vivos, como o apóstolo Paulo, ele teve, do seu espírito foi reivindicado, o apóstolo Pedro foi reivindicado, de muitos que seguiram, como nós lemos aqui, foram derramados, degolados, ele viu o sangue derramado dos degolados, que estavam lá na tribulação, mas aqueles que estavam vivos, que viram Jerusalém ser destruída pela dinastia Flaviana, lá os crentes de Coríntios, de Filipenses, Tessalonicenses, os crentes de Roma, de Gálatas, os crentes de Éfeso, aqueles que passaram, que estavam vivos, estes foi bem-aventurado, porque quando eles passaram da velha para a nova aliança, eles receberam um corpo de glória, eles receberam estavam com corpos abatidos, receberam agora os corpos incorruptíveis. O que é, Fernando, o corpo incorruptível que o apóstolo Paulo está dizendo? Um corpo chamado Espírito de Deus, totalmente dentro, permanente dentro da carne, dentro do corpo. Este foi o arrebatamento, quando Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: meus irmãos, o mistério conto a vocês, que nem todos nós vamos morrer biologicamente, dormiremos, mas seremos transformados, transladados, tirados de um lugar para o outro, é isso, viu, irmãos evangélicos, pastores, presidentes, teólogos, exegese, esses gostam de estudar teologia, que ensinam que Deus vai mudar esse corpo físico aqui, esse corpo. Como que Deus vai mudar esse corpo físico, meus irmãos? Levar como um boneco, lá não entra carne, sangue, osso, não. Lá é só espírito. Ele disse, meus irmãos, vou contar um mistério para vocês, um mistério eu conto a vocês, nós seremos transformados, arrebatados, tirados quando o toque da a última trombeta tocar, a última palavra de Deus tocar, quando Jerusalém for destruída, nós que estamos vivos, nós vamos sair dessa condição de Adão, de mortos espiritualmente, vamos sair dessa condição de corpos abatidos com essa morte espiritual, com esse dragão, com esse diabo, com esse Satanás, com esses adjetivos. É isto que o apóstolo Paulo estava falando aos Coríntios, meus queridos irmãos. No capítulo 15, versículo 26, ele diz: ainda tem um inimigo a ser vencido, que é a morte. A morte estava lá, a morte espiritual estava lá, mas a justiça de Deus, usada por Daniel capítulo 12, e aquele dia se levantará Miguel, o anjo, e livrará o seu povo. Foi este dia, meus queridos irmãos, do ano 70D.C. Esta é a pérola da graça. Arrebatamento das escrituras é tirado do mundo da lei e colocado no mundo da graça. Tirado do mundo físico da lei, de condenação, de corpo, de alma, do espírito ao contrário, do acusador, e colocado no ministério do Espírito. E foi assim, por isso que João disse: bem-aventurado estes que passarem, porque eles vão ser o que? Sacerdotes de Deus. Estes aí reinarão com Cristo, com ele 1000 anos. Foi o período da grande tribulação que eles passaram e entraram diretamente na nova aliança. A segunda morte não teve poder. Por quê, Fernando? Porque quando o templo foi destruído, invadido pelo general Tito, Vespasiano, a mandado de Vespasiano, quando eles morreram, eles já estavam com corpos espirituais, um corpo de glória em um corpo de carne. E qual era esse corpo de glória? Era o próprio Deus. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava naqueles corpos. E quando eles desceram a sepultura biologicamente, acabou o juízo, né? Não ia mais esperar juízo. Viu morte a Diana que estava lá? Morte a Diana. É por isso que hoje eu posso dizer aqui no canal,
Yahushua reina para sempre. Que sobre nós, a igreja, sobre nós, a igreja invisível no lugar celestial, a igreja falando invisível no lugar celestiais, invisíveis, no sentido espiritual, nós, filhos e filhas de Deus, não temos mais juízo, não tem mais juízo para nós, não, de eternidade e eternidade. Esta é a série Espíritos revestidos de carne e sangue. Mas Satanás, agora ele vai ser derrotado para sempre. Vou vir com o segundo vídeo. Vou vir com você, aliás, com a parte 5, mostrando que Satanás foi derrotado para sempre. Olha como isso é maravilhoso. Olha esse entendimento da graça de Deus aqui no canal Yahushua reina para sempre. Após o juízo de Deus, todos nós agora somos filhos e filhas de Deus. Isso é muito maravilhoso. Ele prendeu o dragão. Ele prendeu a antiga serpente. Ele prendeu o diabo. Ele prendeu Satanás lá no mundo da lei. Mas por um período de 1000 anos, simbólico, mas ele foi solto a atuar novamente. Ele atuou. Lemos o livro de Atos dos Apóstolos, lemos falsos profetas, como ele profetizou nos dias da sua vida, princípios de dores, uma grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, juízo de Deus. Ele profetizou, foi o momento, a grande tribulação do capítulo 20, e versículo de número 3, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, que diz que por um tempo ele será solto. Foi o momento que ele foi solto na tribulação. No ano 64 começou. Com o incêndio de Roma, pelo filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, que foi Nero, sediou Roma, que era madeira, e culpou os seguidores de Yahushua e fez deles tochas vivas, matando, queimando. Foi o momento que ele foi solto. O espírito que Adão criou, ao contrário ao Criador, foi eliminado, destruído para sempre. Voltarei com a sexta parte. Do versículo 7 até o versículo 10, falando que ímpios não existe mais, ímpios sem espírito, que existe agora, todos são filhos com o Espírito de Deus. Essa é a série Espíritos revestidos de carne e sangue, que diz que ele participou das mesmas coisas que nós estamos participando, diz o escritor aos Hebreus. Mas pela sua morte, a morte dele, não está falando de morte biológica, está falando de morte espiritual. Pela sua morte, aniquilou aquele que trouxe a morte, a espiritual. Até ele participou da morte espiritual. Você sabia disso? Você sabia que Yahushua de Nazaré, até ele, aquele corpo, aquela alma e aquele espírito que estava sobre a vida dele 100%, ele mesmo, o próprio Deus, ele participou da segunda morte de Adão? Você sabia disso, meus queridos irmãos?
Foi por isso que o corpo dele ficou 3 dias no túmulo, no inferno. Ficou 3 dias no seio da terra. E depois de 3 dias, Deus o ressuscitou. Que coisa! Deus ressuscitou quem? A alma? O corpo de Yahushua? Ou Deus ressuscitou o seu espírito que estava morto em Adão? Esta é a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Tô indo. Um abraço a todos.